Olá, bem-vindos ao AcibaCast, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Bagé, a Aciba, onde você vai conhecer as histórias que estão moldando o futuro de Bagé. Aqui a gente fala diretamente com empreendedores da cidade, pessoas que com a coragem, a visão, estão transformando os seus sonhos em realidade e impactando a economia local de maneira única. A cada episódio, trazemos relatos de superação, aprendizado e conquistas. O nosso objetivo é sempre inspirar, motivar e fortalecer o empreendedorismo bagéense. Hoje comigo, me acompanhando aqui nesse bate-papo, tá a Jerusa Prestes Golfeto, da Mantra Soluções Internacionais. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, estreando como entrevistadora do teu lado. Espero que seja uma grande contribuição aqui. Super curiosa para ver como é que vai ser esse nosso papo aqui. Certamente será. A gente vai conversar hoje com a Mariana Vaz Silveira, empresária à frente da Imobilar, empresa que comemora nesse ano seus 45 anos de atuação no mercado imobiliário da região. E antes de eu te dar as boas-vindas, vou contar um pouquinho da tua história, né? Ao longo de quase 5 décadas, a Imobilar construiu uma trajetória marcada por solidez, profissionalização e capacidade de adaptação às transformações do setor, porque cada nova fase da economia, do mercado e da vida das pessoas exige visão estratégica, atualização constante e decisões seguras. Tem uma equipe formada por 35 colaboradores e corretores autônomos. A empresa atua na compra e venda de imóveis, administração de aluguéis e gestão de condomínios, atendendo Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento. Mais do que intermediar negócios, a Imobilar se posiciona como parceira estratégica de famílias e também de investidores, oferecendo orientação técnica, segurança jurídica e gestão patrimonial responsável. Ao mesmo tempo, preserva a sua essência, acompanhando cada história com cuidado, compromisso e sentimento, porque a cada nova fase exige uma decisão importante. E estar ao lado das pessoas nesses momentos é o que transforma a experiência em confiança. Nesse episódio, então, vamos conhecer a trajetória da Mariana, os desafios de liderar uma empresa familiar que evolui com o mercado e como é manter viva essa essência que cresce junto das pessoas, porque mudar faz parte da vida, mas a confiança precisa permanecer. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Quero primeiramente agradecer, dizer que é uma honra estar aqui. A Aciba também é minha casa, muitos anos próxima e sempre atuante. E agradeço imensamente o convite. Estamos aqui numa mesa repleta de mulheres, né, nesse mês de março. Jerusa, faça as honras, pode começar o nosso bate-papo. Mariana, me conta um pouquinho como é que é a tua história, como é que é a tua história na Imobilar. Bom, a Imobilar nasceu praticamente junto comigo. Na verdade, eu nasci primeiro, 2 meses depois, a imobiliária foi fundada pelo meu pai. Então, eu acompanhei desde todo o meu crescimento, sempre estive muito próximo do negócio. Quando passei a idade universitária, em 1998, comecei o curso de Direito, eu fui trabalhar na empresa em horário em turno integral, com a ideia de ir para a área jurídica, ser estagiária, aprender aquela profissão que eu havia escolhido. Por evidente que os empresários levam seus filhos e tentam ali a sua sucessão, ele me fez circular por todos os setores, com substituição de férias. E isso foi extremamente válido e importante, porque me deu uma visão sistêmica do negócio. E eu passei pelos setores comercial, por toda a operação, administrativo, financeiro, no decorrer de alguns anos. Em 2002, também motivada por ele, me formei como corretora de imóveis, né, em transações imobiliárias, pela Urcamp, e, no final do ano, concluí o curso de Direito. Mas 2 meses antes de concluir o Direito, ele passou por um acidente vascular cerebral, da noite para o dia, assim, né, muito rápido, e a minha mãe, que também trabalhava na empresa, saiu para atendê-lo, para dar todo o suporte no tratamento, e nós definimos, então, que eu assumiria a gestão naquele momento. Foi um grande desafio, né, uma responsabilidade enorme. Eu, com 21 anos,
não conhecia gestão, não tinha assim, esse contato, não tinha essa experiência, porque a operação é completamente diferente da gestão. Eu não tive, então, uma sucessão, uma transferência, porque não estava nem programado naquele momento algo assim. E, então, eu tive que transformar a insegurança em ação. Eu tinha que assumir aquela responsabilidade, buscar me capacitar, buscar o preparo necessário para que aquela história, aquele legado continuasse. A Mariana tocou nesse ponto para a gente saber um pouquinho quem tu eras antes de ser a Mariana empresária, né? Certamente esse foco, essa determinação já faziam parte de ti. Sim, eu sempre busquei conhecimento, isso partiu de mim sempre. Sou uma pessoa assim que muito sedenta por conhecimento, por aprender. Inclusive, eu hoje estudo bastante inteligência emocional. Acho que a gente tem que ter o autoconhecimento para liderar, para lidar com pessoas. Acho importantíssimo. Então, isso sempre foi muito de mim. E nessa etapa, no momento em que eu tive então esse desafio, tive o apoio dos empresários, principalmente a CIBA, né, porque a gente já fazia parte, os meus pais participavam ativamente da CIBA e eu simplesmente continuei. E então a gente eu optei naquela época por focar no modelo de gestão do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP, que dava um método, um caminho para que eu tivesse um rumo para como organizar e estruturar a empresa, porque ela tinha que passar por uma reestruturação de gestão. Eu tinha que aprender e tinha que aplicar. E, com isso, a gente passou por ciclos de avaliação e premiação, e foi de extrema importância o programa, porque, além dos resultados, eu consegui ter um caminho, um norte, uma direção. Além dos resultados, o programa nos deu uma visibilidade regional. A gente foi a 4ª imobiliária do Estado a ser premiada, em Bagé foi uma das primeiras privadas, e isso acarretou na sequência um convite da Auxiliadora Predial para que nós nos tornássemos franquia, porque nos enxergou, né, através da premiação, e na sequência ainda nós fomos convidados para representar Bagé nacionalmente na Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a BMI. E isso foi para nós um divisor de águas, porque a gente teve a oportunidade de estar próximo a imobiliárias de todo o Brasil, as melhores e maiores das suas regiões, porque é por convite a entrada e é uma por localidade, e a gente teve um acesso constante a benchmark, a entender, e eu até acesso a empresários, assim como a CIBA, nessa entidade também pude participar de diretoria, e eu sempre digo a todos, participem sempre que possível, porque a gente aprende demais com quem já chegou lá. A gente avalia como tomam decisão, como agem, como a gente praticamente modela. E a ambiência que é importante. Então, esse conjunto de conexões que a gente acabou formando, um decorrência do outro, além da visibilidade, e hoje da gente estar atuando também na região, que nos faz ter uma visão mais ampla, né, e um aprendizado maior, nos traz um conhecimento e uma capacidade de crescimento muito maior, uma tranquilidade maior de ter toda essa rede de apoio, você sempre aprendendo. E hoje o exemplo é ela, né? E percebe-se que quando tu tá preparado, a sorte vem, né? Tô falando que foi no programa, no PGQP, se preparou, porque tu tava, imagino, com uma mistura de sentimentos, que tu tava ao mesmo tempo assumindo uma empresa, 21 anos, é jovem, e o teu pai ali, a tua mãe longe, com toda a situação familiar acontecendo. Qual foi o sentimento predominante quando tu teve que assumir a empresa ali? Qual foi o sentimento, assim? O sentimento, sem dúvida, é o medo, né? Naquele momento ali, a gente, porque não tem o conhecimento, não está preparado, e é uma responsabilidade diante de toda uma história, uma empresa que construiu ao longo dos anos que o país esteve à frente, confiança, reputação, clientela, e a gente quer manter o respeito, a ética, e não quer errar, e a gente sabe que sem o conhecimento é um risco sempre, né? E, então, mas como eu digo, assim, naquele momento, o que me fez, embora o medo, eu imediatamente liguei, é a hora de agir, não dá agora, porque tem pessoas dependendo do meu resultado, pessoas dependendo das minhas ações, e eu não vou deixar, eu vou estudar, eu vou fazer o que for possível para seguir em frente.
Acha Foi que isso. esse foi o grande desafio, receber, né, esse compromisso, essa responsabilidade no colo e saber se dividir dessa época seria o maior desafio? Quando a gente tem algum medo, alguma insegurança, existem dois caminhos. Um é a gente agir, o outro é paralisar. Tem. Então, naquele momento, eu olhava o cenário, não existe paralisar. Não é possível, não existe, esse caminho Não é uma opção. não é uma opção. Então vamos em frente, porque tem que aprender e vamos. E claro que o conhecimento da operação me facilitou bastante, né? Não era não era desconhecido, mas a gestão ela é diferente por tudo que envolve, né? Financeiro, pessoas, liderança, postura. Então é uma série de dados, mas a gente buscando conhecimento vai em frente. Vou voltar um pouquinho só ali na questão de... Tu falou que a gente já iniciou perguntando como é que foi que tu assumiu com o teu pai, mas eu queria saber quais são as lembranças que tu tem da época que tu tava ali, já que vocês cresceram juntos, né? Tu tava ali. Como foi, assim, crescer, acompanhar o teu pai? O que tu lembra dessa época, assim? O que me marca bastante é a integridade na condução dos negócios. Isso sempre, nos momentos de decisões, ele sempre me deixou muito claro que a reputação é algo que a gente conquista no dia a dia. E uma única decisão pode botar tudo a perder. Então, sempre fazer o certo, ainda que se tenha que deixar de ter algum ganho imediato. Não faço o certo. Dorme com a cabeça tranquila. É essa principal, pode dizer, o principal legado do teu pai dentro da tua prospecção, assim, empresarial. É porque eu lembro porque problemas existem, falhas, etc. E ele sempre, não, vamos agir assim, esse é o correto. E isso sempre me marcou, porque eu nunca vi diferente disso. Então, essa coerência, essa consistência na orientação, nos valores. A gente vem mais de 45 anos de empresa, mudam, né? E o que foi necessário mudar daqueles tempos para agora? Muita coisa ou algumas coisas pontuais, assim, na administração? Eu te diria que processos, tecnologia, isso tudo trouxeram mudanças, não só para o nosso mercado, e depois nós tivemos também a pandemia, que trouxe uma mudança importante no processo de compra dos clientes. Mas eu diria assim, o que não muda? Valores que são inegociáveis. Exato. Nesse momento, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acredito que a resposta é que deve ter acontecido algum momento em que tu pensou em desistir. Que eu brinco que ser empresário, empreendedor, tem um momento que tu chora abraçado no joelhinho, que a gente fala, né? Então, teve algum momento assim... Tu já comentou um pouquinho antes, né, que não era uma opção seguir, desistir, mas teve algum momento, assim, que, poxa vida, um segundo, digamos? Não, existe sim. A gente, como tu disseste, todo empreendedor, ele passa por momentos difíceis, momentos que pode vir a dar, e agora? O que eu vou fazer, né? Pensa em algum outro caminho. Mas eu vou te dizer que, para mim, sempre o legado, a construção, a história, sempre falou mais alto. E a gente sabe que, tudo que é empresa, a gente tem decisões difíceis todos os dias, e a gente não pode fazer delas um caminho para desistência. Mas ajustes de rota fazem parte. Falando em rotas difíceis, né, ou de decisões difíceis, tu te lembras da decisão mais difícil que tu teve que tomar dentro desse tempo? Eu te diria que decisões relacionadas a pessoas e a estrutura sempre são muito difíceis, porque a gente tem processos que evoluem, a gente tem tecnologia que modifica, mas a equipe, o manter os valores, a qualidade do serviço, tudo são sempre decisões que impactam bastante. E a gente tem que lidar com pessoas que são diferentes, e que a gente tem que encaminhar para um mesmo propósito. Então, eu diria que eu vejo que as decisões são essas. E lidar com decisões difíceis, sob pressão, muitas vezes, para manter a sustentabilidade do negócio,
as pessoas também entenderem que decisões precisam ser tomadas e nem sempre são confortáveis. Porque o crescimento também vem com mudanças e mudanças vêm com decisões desconfortáveis, então faz parte. Eu diria isso, assim, não existe uma específica, porque... e também ampliações, a gente também vem por esse caminho, aumenta e cresce estrutura, isso também são decisões que impactam, e sempre com muita responsabilidade, muito pé no chão, investindo, mas com direção. E qual foi o momento que tu percebeu que a empresa já não era mais a empresa do teu pai, era a empresa da Mariana? Eu vou te dizer assim, juridicamente eu já era sócia, né? Formalmente eu já era sócia da empresa antes da saída dele. Mas eu diria que no momento em que eu assumi a responsabilidade pelas decisões e pelo futuro da empresa, pela visão e dar o segmento ao futuro da empresa, eu percebi que eu fazia parte dessa construção e que a empresa já não era dele, era nossa. E o que mudou em ti dentro dessa trajetória, na Mariana como pessoa? A Mariana teve um amadurecimento acelerado. 21 anos, né? 21 anos. Hoje há 24 anos à frente da empresa, né? E então eu tive essa maturidade necessária, a responsabilidade. Isso aprendi a importância da responsabilidade, das relações como um ativo importante, de que nada se constrói sozinho, né? A gente tem o apoio aí da equipe, das pessoas. Eu diria assim que o que mudou foi um entendimento de como funciona a empresa, das necessidades de liderar e aprender a tomar decisões difíceis sob pressão, visão a longo prazo. Eu diria que mudaram os conceitos, o entendimento disso, o crescimento. Isso leva tudo para a vida, com certeza. E olhando essa história assim da empresa e a tua história, a tua caminhada, o que tu te orgulha mais? Eu me orgulho de ter dado esse segmento ao legado, a crescer, evoluir, sem perder a essência e sem negociar os valores. Levando sempre junto a história. Só a isso. Isso orgulha. Não é fácil, né? E seguir crescendo, porque a gente ainda continua, né? Hoje a gente vai entrar, então, agora na questão de gestão empresarial e de pessoas, se bem que está tudo meio misturado, assim, junto com a vida pessoal da Mariana. E como, Mariana, tu defines o teu estilo de liderança dentro da Imobilar Bagé? O meu estilo é participativo. A gente visa formar novos líderes, sucessores, delegar, dar autonomia, sempre com direção clara, dentro da nossa visão estratégica. Mas dar autonomia, confiança às pessoas para que elas sigam em frente, que elas se desenvolvam e a gente possa crescer. Porque eu penso o seguinte, empresa que quer escalar não pode depender só do dono. O gestor tem que conseguir ter essas pessoas de linha de frente para ele buscar crescimento para a empresa. Então, a minha maneira é esta, as pessoas terem autonomia e confiança para evoluírem. E fazer, eu digo sempre, eu acho que o caminho do líder é ele formar sucessores, sempre. E o que é mais desafiador? Lidar com os clientes ou com a equipe? Com certeza com a equipe, porque, como eu dizia agora há pouco, os processos são reaplicáveis, a tecnologia ela muda, mas o alinhamento, a equipe, a cultura, o grupo alinhado para a busca dos resultados é o que mais importa ali, é um ativo, é um diferencial competitivo da empresa, é ela ter uma equipe unida, uma equipe focada, e a gente sabe que a gente lida com diferentes pessoas, com anseios diferentes, e a gente tem que levar para o nosso, formar aquele time todos com o mesmo propósito. Então, sem dúvida, é fazer todo esse trabalho com que a gente consiga atingir o objetivo. Como é que tu montas a tua equipe, né? Que características essas pessoas têm que ter e o que é mais valorizado nela? A gente, primeiro, o foco tem que estar alinhado com os nossos valores. Como já disse, isso é inegociável. Ter o desejo de crescer, de aprender, de evoluir, porque todos que entram ou vão crescendo dentro dos setores, vão se desenvolvendo e a gente dá oportunidade de crescimento, e isso é importante para as pessoas se desenvolverem. A confiança, essa capacidade de aprender, de humildade, de buscar
conhecimento. Isso é o nosso, é o principal, assim. E a gente sempre diz assim, não é o mais importante trazer um currículo e experiência. O mais importante é trazer atitude, comportamento, caráter. O resto a gente desenvolve, deixa com a gente. E seguindo essa questão do aprendizado, qual foi a maior lição que você aprendeu liderando as pessoas? Maior lição, eu diria assim que fazer, delegar, ter essa confiança, porque o início, eu tive um certo receio logo no início de delegar. Eu entendia que eu, como gestora, à frente da empresa, não podia delegar certas atribuições, vamos dizer. E isso foi um erro cometido lá atrás. E eu digo, é totalmente o contrário. Quem quer escalar precisa. Então, eu te diria isso, assim, que o grande desafio é preparar, confiar, delegar e passar adiante para que as pessoas possam desenvolver, crescer e também assumirem posições de liderança dentro da empresa. Isso eu acredito que seja uma coisa que todo empresário passa, né? Tem esse momento de conseguir delegar alguma coisa, eu acho que isso todo mundo passa, todo empresário passa por isso. Com assim. certeza. Qual hoje é o maior patrimônio da tua empresa? Reputação e pessoas, tenho dúvida. Os dois maiores, certamente. E o mercado imobiliário ele envolve sonhos, dinheiro, emoção, né? Como que tu lida com isso no dia a dia, o cliente? Porque muitas vezes as pessoas tu deve ver pessoas que passam a vida inteira juntando um dinheiro para comprar sua casa. Como que é isso no dia a dia? Como que tu lida com isso? Olha, eu vejo assim, é muito importante, a gente lida realmente com as pessoas chegando com emoção, com novas fases, que é o que a gente fala bastante aí, a gente trabalha isso e passa ao público que a gente é ciente, que a gente sabe que eles estão chegando num momento importante, seja de mudança de alguma situação de vida, mas é um momento, sempre que vai fazer uma mudança de casa, ou vai fazer do trabalho, ou vai fazer, é uma nova fase. E a gente tem que ter essa sensibilidade, e isso o nosso pessoal também é preparado, para que a gente escute, entenda exatamente a necessidade do cliente, a gente possa estar junto naquele processo, mas a gente tem, obviamente, como tu disseste, o cliente chega emocionado, ele chega cheio de sonhos, mas ele não vem, embora conhecendo bastante o produto, que hoje as redes e a tecnologia permite, ele não tem a experiência de fazer negócios, muitas vezes. Então, parte de nós estarmos preparados para dar segurança jurídica, para dar orientação, para explicar se aquele imóvel se enquadra naquilo que ele está necessitando, para ele observar algumas situações que podem vir a impactar. Eu vejo isso. A imobiliária, a empresa tem que dar uma consultoria, um suporte, segurança para que o cliente faça o negócio e depois retorne para mais uma nova fase. Às vezes eu digo que uma coisa que me orgulha bastante é ver o cliente voltando para um próximo investimento. Ou ele pode muitas vezes começar alocando um imóvel conosco, depois ele vem para comprar o primeiro imóvel, depois ele já vem para investir, e a gente acompanhando todas essas fases. Isso nos orgulha bastante participar, ter essa confiança do cliente. Bom, a gente falaste agora em tecnologia, redes, enfim, isso tudo mudou a forma dos processos acontecerem. Sim, o nosso processo de compra mudou totalmente. Hoje, a visita presencial ela foi substituída pela tela do celular. Então, essa jornada de compra do cliente passou por uma transformação. Nós também tendo a exigência de nos preparar melhor, porque o cliente chega com muita informação, e às vezes até mais do que a gente. A gente tem que buscar, estar muito preparado, conhecer o produto. Tem também o que foi muito positivo, eu entendo que humanizou muito a empresa, porque no nosso caso, a gente, além de poder mostrar mais profundamente o imóvel, mais detalhes, a gente também consegue mostrar o dia a dia, como que nós estamos, como funcionamos, reuniões acontecendo, as pessoas dentro da organização. Isso deixa mais humano, isso nos traz mais próximo do cliente, que muitas vezes não vai... o presencial, as pessoas iam muitas vezes porque estavam buscando algo, né? Estavam naquele momento com uma necessidade. Mas tem pessoas que naquele momento não estão, mas estão sabendo o que está acontecendo na empresa. Eu acho que isso humanizou bastante também. Além, obviamente, das facilidades de ter tour virtual, de ter a informação, poder olhar num horário, a empresa está fechada, mas eu tenho
condição de dar uma olhada, de ver. Agora, uma coisa que eu acho importante dizer, a tecnologia não substitui a confiança para o fechamento de um negócio. Então, tem todas essas facilidades, mudou o processo, a jornada de compra, mas o fechamento ainda é um foco na confiança, na responsabilidade, na segurança que a empresa transmite ao cliente. E entre pessoas. Entre pessoas. O relacionamento, ainda existe esse presencial. Porque a gente vê assim, que agiliza todo o processo de busca, né? Não precisa visitar, de repente, tantas casas, no caso da compra de uma casa. Agiliza o processo, mas ao mesmo tempo não afasta, né? Não afasta. Não, e hoje também favorece assinar contratos, digital. A tecnologia, ela veio para trazer muitos benefícios. Mas eu ainda não enxergo essa substituição na hora de um fechamento. A pessoa quer olhar no olho, a pessoa quer estar na empresa que ela confia, ela quer estar junto. O relacionamento, ele não afasta. Eu penso que hoje em dia o diferencial já não é mais tanto na, tipo assim, qualidade importa, mas isso já é o esperado, que as coisas tenham qualidade. Eu penso também que hoje, eu trabalho também com consultoria, então tu dar esse atendimento, a pessoa se sentir acolhida, entender que tu tá ali, que tu tá dando um suporte para ela, que tem alguém ali efetivamente. Bom, se acontecer algum problema, eu tenho para quem ligar. Eu tenho a Mariana para ligar, ela tá ali. Eu sei que a Mariana é uma pessoa conhecida, né? A experiência do cliente sempre vem à frente. Isso ele sente, ele percebe isso. E me conta uma coisa, que erro tu já cometeu durante a tua gestão e que virou um aprendizado? Eu diria o que comentei anteriormente. No início, eu tive um receio de delegar. E eu até entender que enquanto eu não delegava, eu não crescia, porque eu não tinha tempo para pensar na gestão. Sim. A gente tem que sair da operação e delegar e focar no negócio. Foi quando esse aprendizado chegou, foi quando a empresa realmente deu aquele... Conseguiu sair do foco e ter um olhar mais geral, que é uma das coisas que, talvez também o que eu tenha custado, num primeiro momento, eu via muito isso ainda nas empresas aqui na cidade, muito dos proprietários vinculados à operação. E eu entendia que o cliente chegava, eu só quero falar com o dono, então o dono tem que estar na operação. E isso é um equívoco enorme para quem quer escalar, obviamente, porque não tem como crescer, como fazer uma empresa prosperar se o dono não trabalhar diretamente o tempo todo em gestão. Esse pode ser um dos conselhos, né, que tu poderias dar para quem quer abrir uma empresa em Bagé. Teria algum outro conselho? Assim? Sim, eu diria assim. Primeiro, tem que ter um propósito. Isso é importante, a pessoa ter um caminho, uma direção, ter uma disciplina financeira, visão a longo prazo, buscar mentorias. Eu digo sempre que se não fosse eu ter buscado quando assumi, eu teria passado muito mais trabalho. Eu busquei, óbvio, um método na época, mas hoje tem tanta mentoria. Não digo fazer tudo que é curso, mas treinamento, mas fazer focado a quem já chegou, principalmente no teu negócio, naquilo que tu está querendo explorar. Modela esses profissionais que já chegaram lá, o que eles fizeram, como eles se comportam, aprende com eles o que eles já erraram, porque isso encurta caminho. Isso é importante. A gente já tem que... E isso eu aprendi muito também com o benchmark que eu fiz com a própria BMI, com as empresas. Eu chegava e dizia, isso já aconteceu, isso já foi, passamos por isso aqui já refizemos, já vai lá. Então, isso encurta caminho. Não que eu entenda que atalhos são bons, mas em termos de gestão, a gente não tem muito recurso para estar só na tentativa e erro. Se a gente tem um caminho já de pessoas que já trilharam, vá por esse caminho. E lembre sempre, a reputação é divina, não falha. Bom, tem que pensar no futuro, né? E é claro que associações como a CIBA ajudam a fazer esse crescimento, né? Dentro da cidade de Bagé. Te perguntar, assim, que tipo de empresa tu queres que a Imobilar, de que forma ela seja lembrada no futuro? Nós lidamos com patrimônio, com um momento da vida das pessoas. Então, eu quero que esse legado, que essa trajetória toda, conte histórias das famílias, de conquistas,
Assim como a gente gosta, às vezes, de dizer o fulano foi meu pediatra, depois foi o pai, o filho e tal, que também diga, olha, a Imobilar passou quando eu aluguei meu primeiro imóvel, quando eu comprei, quando eu passei a investir, depois o meu filho, depois o meu neto. É a gente fazer parte da vida das famílias, da transformação, pensando que nós tivemos uma grande contribuição de patrimonial, de crescimento, de segurança. Transmitimos segurança e bons negócios, orientação. Eu vejo isso, acho que o que a gente deixa é a transformação na vida das pessoas. Esse é o legado, a transformação na vida das pessoas. Isso aí. Bom, Mariana, como é que tu vê o papel do associativismo, a ACIBA, né, nesse fortalecimento dos empreendedores aqui da nossa cidade? Eu sou uma grande apoiadora, sempre estive junto à CIBA e vejo a entidade sempre em prol dos interesses do empresário. Eu digo uma coisa assim, principalmente para quem está começando, quem está empreendendo, tem que estar junto da associação. Isso é ambiência. A gente aprende com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer se identificar. E a CIBA é a entidade dos nossos empresários locais. Então, não só como relacionamento, porque todo mundo que tem um negócio tem venda e para vender o relacionamento é importantíssimo, mas como aprendizado, como união, de buscar os interesses do empresariado local, de estar fomentando isso, esses encontros, essas trocas são sempre valiosas. Eu vejo a CIBA com um papel muito importante. No nosso caso, em especial, a intervenção junto ao IFAI, que a gente, patrimônio, importantíssimo, quantas reuniões, às vezes o acesso, isso é outra coisa importante, acesso. A CIBA leva políticos, traz palestrantes, esse acesso que a gente tem por meio da entidade. Isso é importante estar junto. Então, vejo, eu nunca estive fora, nunca estive, sempre junto e apoiando, porque é como a gente fomenta o nosso comércio local, é pela CIBA. E onde você imagina a Imobilar daqui 5 ou 10 anos? Bom, a gente fala a nossa ideia é expansão. Então, eu vejo como uma empresa ainda mais estruturada, mantendo a essência, com mais tecnológica, com pessoas mais preparadas, né? Poder tá aqui não só na região, a gente tem esse projeto de expansão, mas também deixar aí para Bagé uma empresa muito estruturada. E isso também está dentro do nosso planejamento aí para os próximos anos. Bom, antes da gente entrar numa das fases aqui do nosso podcast, do nosso ACIBAcast, que é mais esperado, que é o ping-pong, né? São perguntas rápidas, mais pessoais, mais emocionais. Vamos falar sobre os benefícios da ACIBA. Então, a Associação Comercial e Industrial de Bagé oferece uma variedade de benefícios aos seus associados, busca promover o desenvolvimento empresarial e também fortalecer o associativismo na região. Entre os principais benefícios, a gente destaca a representatividade e a defesa de interesses, capacitação e desenvolvimento profissional, o ACIBA Móvel, o Prodesp, o Programa de Estágio Qualificado, Clube de Vantagens e a ACIBA APP, ACIBA Mais, fortalecendo a presença digital nas empresas. E é claro que associar-se à ACIBA é investir no crescimento do seu negócio e no desenvolvimento econômico e social de Bagé, e nada melhor do que os nossos empresários, né, para trazerem essa propaganda. Agora sim a gente vai para o ping-pong com a Mariana. Um sonho que tu ainda não realizaste? É essa expansão que falamos. A gente quer estar é uma expansão regional e é algo que está nesse caminho aí. E uma decisão difícil que mudou tua vida? Assumi a empresa com 21 anos. Uma qualidade tua que te ajudou a chegar onde tu estás hoje? Resiliência. Um medo que você já venceu? Medo de não estar pronta. Um conselho que alguém te deu e que tu nunca esqueceste? Fazer o certo mesmo que não tenha ninguém olhando. O que mais te emociona no teu trabalho?
Como falei mais cedo aqui, ver as pessoas voltando e participando de várias fases da vida. Se tu tivesse que definir essa tua trajetória em uma frase, qual seria? Coragem para assumir, disciplina para evoluir e responsabilidade para permanecer. E o que tu diria hoje para a Mariana que iniciou lá a empresa? Diria, confia no processo, tu é forte, vai vencer. Que baita exemplo, né? Mais um bate-papo super legal a gente teve aqui. A gente agradece a Mariana por ter compartilhado toda essa história. Agradeço a Jerusa também, tá aqui conosco, né? É uma trajetória que mostra que empreender também é uma questão de honra, né? Honra a tua família, honra os teus colaboradores, honra a nossa cidade, a nossa região. Dá orgulho da gente te ouvir falar assim com tanto brilho no olho, né? A gente vê desse negócio. Obrigada, Mariana. Eu quero agradecer o convite, digo novamente, foi uma honra estar aqui e estou realmente muito lisonjeada de poder estar contando a história da nossa empresa e da minha trajetória. Agradeço imensamente a Ciba e a vocês. Agradeço também, Jerusa, a primeira vez juntas aqui, mas que seja a primeira de muitas. E obrigada também, adorei a nossa conversa, né? Essa experiência foi muito legal, né? Acho que foi divertido. Eu falei pro Christian, né? Ele me disse, tu quer participar? Eu disse, eu acho que vai ser divertido, vamos lá. E foi muito legal, Mariana, linda a tua trajetória. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, gurias, e para vocês que nos assistem, né, para acompanhar, é só seguir o AcibaCast e a gente continua buscando essas histórias inspiradoras que ajudam a transformar o futuro da nossa Bagé. Até a próxima!